Muito bom dia, a paz de Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Chegamos à terça-feira desta quinta semana do tempo comum. Hoje o Evangelho é Marcos, capítulo 7, do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e também aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens que eu devia dar para você é corban, isto é, oferenda sagrada, vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira, nosso Senhor é novamente questionado por alguns fariseus e mestres da lei. Não só questionado, mas também censurado. Porque aqui eles questionam ao Senhor por causa de regras, e regras sanitárias, regras de higiene pessoal, que tem lá a sua tradição, vamos dizer assim, oral, na sociedade. Afinal de contas, é claro que precisa-se dentro de uma sociedade viver com higiene, Só que isso era elevado a um grau muito grande para as pessoas cumprirem e quase não conseguiam cumprir, Pelo fato também que ali os discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras, ou seja, sujas, não lavam as mãos. Jesus, então, ali começa um diálogo com os fariseus, E diz assim que eles sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus. Por que Jesus diz mandamento de Deus, E depois diz assim: para praticar a tradição de vocês. Aí há uma linha humana, Essa tradição de lavar as mãos não é de procedência divina. Não foi Deus que quis colocar esta lei, vamos dizer assim, este segmento da lei. Deus não diz nada disso. Isso é uma regra de higiene para se viver em sociedade, para se tomar cuidados, que foi elevada a quase um peso de um mandamento da lei, não sendo um mandamento. E aí Jesus declara, para praticar a tradição de vocês, e cita o exemplo de Moisés. Moisés diz: honre seu pai e sua mãe, e também aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Moisés diz, uma tradição oral, humana, mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens que eu devia dar para você é corban, ou seja, é sagrada, é coisa sagrada, ofertada a Deus, uma oferenda sagrada. Se faz como corban justamente para não dar para a pessoa mais necessitada, que precisa realmente de uma oferta, de um auxílio. Então nós estamos vendo aqui Jesus questionando e criticando e dizendo claramente que os fariseus e também os doutores da lei mudam o dom de Deus através da tradição, e tornam ali um novo tom de voz, que é a sua própria voz, e ao mesmo tempo, o que acontece? Impõem eles pesos, fardos muito grandes sobre as pessoas que não conseguem cumprir, e ficam como sentinelas, como guardas, para ver quem descumpre ali, não o mandamento de Deus, mas a tradição que eles impuseram sobre os mandamentos, o sentido dos mandamentos da lei de Deus,
Ora, e qual o resultado de tudo isso? Jesus diz claramente que quando eles agem assim, eles invalidam aquilo que mais importa, ou seja, a palavra e o mandamento de Deus, e colocam ali a palavra e o mandamento de Deus muito abaixo e a vontade deles de interpretação e peso sobre a vida das pessoas muito acima da palavra, né? Ora, meu irmão, minha irmã, cabe a cada um de nós também não sermos portadores de interpretações erradas, né, daquilo que Deus disse e deixou para o nosso bem e se transformar em algo pesado que não podemos cumprir e ainda ficarmos com remorso pensando que Deus nos castigará de uma certa forma. Talvez muitas pessoas pensem assim nos dias de hoje. Então o convite nesta terça-feira é para analisar, né, como estou recebendo a palavra que me dá a lei e a vontade. A lei de Deus é a vontade de Deus, é o bem comum, é o bem individual também para cada um de nós. Como estou recebendo a lei de Deus? O que faço quando recebo? Interpreto do meu modo ou ali sou um portador, um prolongador, um continuador exemplar desta lei de Deus que tanto tem sentido para nós quando a praticamos e a vivemos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes somos nós que colocamos pesos nas pessoas dizendo que é a vontade de Deus, e essa não é a vontade de Deus. A vontade maior de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, que veio e ofereceu vida em abundância para todos, né? Que todos possam desfrutar da lei maior, que é a lei da vida que Deus quis dar a cada um de nós e também quis que nós ficássemos seguros dentro dessa lei, porque é a melhor. Que as coisas que nós possuímos também não se tornem oferta sagrada para não servir as pessoas. Pelo contrário, se você possui dons, se você possui disponibilidade, isso é sagrado aos olhos de Deus, isso é corban para Deus, né? Se você tem o dom de escutar, se você tem o dom de orientar, se você tem o dom do serviço, isto é oferta, é corban agradável a Deus. Não torne o que é agradável a Deus, porque foi o próprio Deus que deu a você, uma coisa pesada e que não vai ter um sentido sagrado na vida das pessoas se mal usada e interpretada. Possamos ter então discernimento daquilo que é mandamento de Deus e recebido para nós de Deus, e como esse mandamento que eu recebo, que todos recebem, como eu administro e principalmente interpreto para a vida das pessoas, de forma sagrada ou de forma pesada. Isto é o que nós devemos compreender e pedir a dia para melhor servir a todos e servir de uma forma cada vez mais corban, ou seja, sagrada. O serviço ao próximo é sagrado, seja ele qual for, porque é feito em nome de Deus, em nome de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo.